Muita gente me pede como estudar geografia para supervisor de coleta e APM do IBGE. E cara, nós contratamos um professor muito top, o professor Max Engler, para lecionar geografia no nosso curso completo, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E eu fazia dias já perguntando para ele, professor, posso liberar algumas aulas grátis? Posso liberar algumas aulas grátis pro pessoal que está precisando aí, que não tem condições de pagar o curso completo? E ele disse, pode sim, Jack, pode liberar 5 aulas gratuitas. Então é com muito orgulho que eu trago para vocês a primeira aula do professor Max Engler, focado em APM do IBGE, que também serve para supervisor de coleta. Analisou todas as questões cobradas nos últimos anos. Bora lá, professor Max. Olá pessoal, tudo bem? Professor Max Engler aqui. Eu vou acompanhar vocês no nosso curso completo sobre o IBGE, nosso concurso do IBGE, e nós iniciaremos com os estudos populacionais e demográficos, estudos que falam sobre a população. Então é um tema muito recorrente nos concursos do IBGE e nós iniciaremos com algumas questões para que a gente possa ver os principais conceitos e tudo mais. Então, nesse primeiro momento, algumas questões que caíram nos últimos concursos do IBGE. Vamos aos slides? Muito bem, questão 1, banca Sesgran Rio, IBGE 2016. Alguns dados importantes nesse padrão de questão. Uma questão de nível fácil, mas é uma questão que já nos traz algum dos elementos que essa banca gosta de usar. Muito bem, a questão é, o estado do Sudeste com menor população absoluta é. Então, população absoluta, eu estou falando da quantidade total de pessoas que vivem naquele estado. Então, ele me pergunta sobre a região Sudeste. Inicialmente, nós vamos pensar, é meio que de senso comum, é um conhecimento já prático, que a maioria das pessoas já sabe, o Sudeste possui ali 4 estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, tá? E ele pergunta qual é o estado com menor população absoluta. Quando a gente olha para o mapa, a gente vai localizar o Sudeste, certo? E suponha que você não saiba exatamente onde fica o Espírito Santo. E ali você poderia ficar em dúvida se é o Espírito Santo ou se é o Rio de Janeiro, olhando para esse mapa do Brasil. Então ele quer saber qual que é o estado com a menor população absoluta, o estado com menos quantidade de pessoas. Como que a gente faria isso olhando para essa questão sem saber exatamente onde fica o estado do Espírito Santo, que é o estado com a menor quantidade de pessoas, de população absoluta. É importante olhar para esse mapa porque ele serve como um modelo em várias questões que o IBGE vem trazer. O IBGE gosta muito de mapa, de gráfico, é um concurso para o IBGE, então esse tipo de questão vai cair muito. Questão de mapa de cores. Então se a gente examinar essa questão, ele traz ali, ó, das cores mais claras para as cores mais escuras. Esse é um padrão de questão que nós temos. Ele vai pegar sempre algum critério, sempre vai pegar alguma variável e dentro dessa variável ele vai fazer uma escala de cores, onde o mais claro é sempre o que tem menor quantidade e o mais escuro é sempre onde eu vou ter uma quantidade maior. Então essa escala de cores ela acontece muito em alturas, em renda, em tipo de vegetação. Então, quando tiver um mapa nesse sentido, ele está mostrando uma comparação a partir das cores. Então, quando a gente olha para esse mapa, a gente percebe lá de 450 mil a 1 milhão de habitantes. É o mais claro. Se a gente olha o mapa a nível Brasil, a gente percebe ali o Acre, Roraima, Amapá e um estado ali no Sudeste. É o estado do Espírito Santo. Mas é importante entender também que ele vem classificando nessas cores. Depois ele passa para um cinza, depois um cinza mais escuro. Então essa escala de cores é importante. É uma questão de nível fácil, mas é uma questão que nos traz elementos fundamentais de questões que o IBGE vai trazer. Então se você tivesse dúvida entre onde fica São Paulo, onde fica o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, por exemplo, você iria olhar ali no mapa e ver o mapinha mais claro, a cor mais clara. A cor mais clara, a única cor clara no Sudeste que nós temos é a do Espírito Santo. Então, a resposta correta dessa questão é a letra E. Então, fica aqui numa questão de nível fácil, nos trazendo que se você não soubesse onde é o Espírito Santo, você conseguiria fazer por uma análise de cor. E isso serve para qualquer questão. Eu usar um padrão de cores para classificar intensidade, quantidade, a partir de um movimento quantitativo, eu consigo verificar que tem um único estado no Sudeste, certo? Que tem a cor mais clara. Esse estado é o estado do Espírito Santo. Então, a resposta correta da primeira questão é a letra E.
Nesse momento nós passaremos então para a segunda questão do último concurso que nós tivemos, ok? Aqui na questão 2, com o Sulpan, né, nós temos dentro desses estudos geográficos algumas questões ligadas à população brasileira. Essa já é uma questão de nível médio. A primeira nós trabalhamos numa questão de nível fácil, essa já tem um nível médio. Então, ela tem um enunciado onde ela vem trazer. Das grandes utilidades do censo é revelar através das estatísticas como é a qualidade de vida dos brasileiros. Índices como a distribuição de renda, analfabetismo, expectativa de vida, tipo de trabalho, condições sanitárias das casas, demonstram as condições em que habitam, trabalham. Enfim, como vivem os brasileiros. Vocês estão prestando um concurso do IBGE. O censo é uma das máximas do IBGE. O IBGE nos traz ali uma quantificação e uma qualificação da vida dos brasileiros. Então, quando ele está falando qualidade de vida, ele está falando numa junção de vários itens. Então, analfabetismo, renda, empregabilidade. Então, é isso que o enunciado traz. Ele descreve um pouco esses movimentos ligados ao censo. E aí ele pede para a gente observar a tabela. Diferentemente da questão 1, em que era possível que você respondesse a partir do conhecimento de onde se encontra o Espírito Santo, nessa questão 2 é impossível responder sem que você faça a análise da tabela. Então, uma questão de nível médio. Dentro disso, com base nos dados da tabela, é correto afirmar que... Vamos analisar a tabela? Pessoas com 10 anos ou mais de idade por algumas características. Ele divide o Brasil nas 5 grandes regiões, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. A partir dessas 5 divisões, ele põe 3 critérios, 3 variáveis de análise. Rendimento médio mensal, pessoas empregadas e taxa de analfabetismo. Esses são os 3 critérios colocados nesse momento pela questão. Então, a partir disso, ele põe média Brasil, dividindo as 5 regiões, qual que é a média que nós temos em cada um dos itens, e ele coloca por região. Muito bem, eu vou começar essa analisando pela alternativa E. A gente vai ler a alternativa E e vamos olhar para a tabela. Alternativa E. As menores taxas de analfabetismo estão concentradas nas regiões Norte e Nordeste. Vamos olhar para a alternativa? Região Norte, analfabetismo, 10,3%. Região Nordeste, 18,9%. Comparando com as demais, fica claro que essa alternativa está correta, porque, na verdade, essas 2 regiões possuem a maior taxa de analfabetismo do país. Questão E, eliminada. Alternativa D. Os maiores rendimentos médios mensais estão concentrados nas regiões Sul e Sudeste. Olha que interessante como é que é importante analisar a tabela, senão você cai num processo quase que natural de ir num consenso, às vezes de senso comum, achando, por exemplo, que o Sul e o Sudeste, por serem conhecidamente as regiões mais ricas do Brasil, você provavelmente acertaria a letra D, colocaria a letra D, mas a gente tem que analisar a tabela, vamos lá. As maiores rendimentos médios, então rendimento médio da região Sul, R$ 759. Rendimento médio da região Sudeste, 748. Mas não são as 2 maiores, porque quando a gente olha o Centro-Oeste, por R$1, ele é maior que a região Sul. Então a alternativa D está correta. Aqui vai uma grande dica, uma coisa importante. Nessa questão, cada uma das alternativas nós chamamos de distratores. Distratores. O distrator é cada uma dessas alternativas. Com certeza, a letra D é o distrator que o elaborador da questão colocou propositalmente para que você olhasse a questão de forma rápida e assinalasse a alternativa D, acreditando ser uma questão de senso comum. Então, os distratores possuem um objetivo claro. Muitas vezes eles estão lá justamente para ter um pega, para te confundir. É o caso da letra D. Então, não são os maiores rendimentos por essa tabela. Então, ao olhar essa questão, te obriga a fazer análise de tabela. Então, a letra D é uma alternativa errada, certo? Porque Centro-Oeste nessa tabela está maior que a região Sul e Sudeste. Letra C. O rendimento médio mensal é maior nas regiões em que as taxas de analfabetismo são mais elevadas. Vamos olhar? Região Norte e Nordeste, taxa de analfabetismo 10,3, 18,9. Rendimento mensal
449.381. Como a gente acabou de verificar na alternativa D, não é verdade que elas possuem rendimento médio maior que as outras regiões, sendo a região Centro-Oeste e a região Sul as que possuem maior rendimento médio mensal. Vamos para B. Dos três indicadores, rendimento médio mensal, pessoas empregadas e taxa de analfabetismo, o indicador que apresenta a maior semelhança entre as regiões seria a taxa de analfabetismo. O que ele está falando? Que entre os três critérios, aquele que mais se assemelha entre todas as regiões é a taxa de analfabetismo. Quando nós examinamos a tabela, fica claro que não é, porque taxa de analfabetismo nós temos 5,2 e 18,9. Então nós temos mais de 3 vezes de diferença entre o Sul e a região Nordeste do país. Muito bem. Então não é a taxa de analfabetismo o item, né, a variável mais próxima, a que tem maior proximidade entre eles. Não é. Então, a letra A, que é a alternativa correta, né? Os maiores contrastes, ou seja, as maiores diferenças, as maiores disparidades, as maiores desigualdades entre a qualidade de vida ela fala de vários critérios, certo? Entre a qualidade de vida de várias regiões, podem ser percebidos através dos índices de rendimento médio mensal e da taxa de analfabetismo. O que ele está falando? Que as maiores diferenças os maiores contrastes estão entre as regiões que possuem o maior rendimento médio mensal e a maior taxa de analfabetismo. Vamos olhar para as regiões para a gente verificar isso? Olha lá, contraste. Região Sul, 5,2 e R$ 759 de rendimento médio. Região Norte, R$ 449 e 10,3% de analfabetismo. Nordeste, 381 e 18,9% de taxa de analfabetismo. Então, os maiores contrastes estão entre esses dois itens, porque quando a gente olha empregabilidade, nós vemos, por exemplo, que a maioria está de 57 a 62. Então, não é uma diferença tão grande. A questão é a qualidade do emprego que eu tenho em cada uma dessas regiões. Então, a alternativa correta, alternativa A. Muito bem. Agora nós passaremos para a terceira questão da banca do último concurso do IBGE. Questão 3, banca Sesgran-Rio, IBGE 2016. Aqui ele já nos traz diversos conceitos que a gente vai trabalhar, né, ao longo desse curso aqui para vocês, mas ele já traz migração, imigração e emigração. E vocês vão ver que diversas questões vão caminhar nesse sentido dentro do IBGE. É um dos temas preferidos desse concurso, os temas ligados à migração, imigração e emigração. Muito bem, o enunciado nos traz: no Brasil, durante muito tempo, as migrações internas do norte para o sul e do mundo rural para as cidades constituíram uma tentativa de resposta individual à extrema pobreza de algumas regiões, fator de diversificação do tecido social e de desenvolvimento de associações e ONGs. Essa mobilidade contribuiu para a riqueza do sul, assim como a expansão das favelas urbanas. A esses efeitos, devem se acrescentar hoje fluxos populacionais mais diversificados. Muito bem, o que ele está falando aqui? Que durante muito tempo, as migrações internas do Brasil, principalmente norte e sul, naquele sentido que nós tínhamos na década de 60, principalmente do chamado sonho paulista, as pessoas saíam do norte e nordeste do Brasil e se dirigiam para São Paulo, para o sudeste como um todo, em busca de melhores trabalhos, em busca de melhor condição de vida, em busca de emprego. Então ele vem falando que isso traz uma grande dificuldade, né? Trouxe, né, ao longo do tempo uma grande dificuldade porque as cidades começaram a ficar inchadas. Eu tive vários problemas urbanos, problemas de saneamento, problemas de criminalidade, de lixo urbano, de falta de moradia, todo esse processo que aconteceu ao longo desses últimos 50, 60 anos, porque as cidades ficaram inchadas, né? E aí ele fala que isso aconteceu, né, e hoje nós temos novos fluxos populacionais que acontecem nas nossas cidades. Então, dentro disso, ele fala: na atual realidade brasileira, ocorre um novo e recente fluxo populacional, denominado o quê? Então, aqui eu já vou trazer alguns conceitos nessa explicação inicial, mas ao longo das aulas nós falaremos mais especificamente sobre cada um deles, ok? Então, muito bem.
movimento pendular. O que é um movimento pendular? Movimento pendular são aquelas pessoas que moram numa cidade e trabalham em outra. Então, diariamente, elas fazem o trajeto de ir e voltar, como um pêndulo. Vai e volta. Então, às vezes acontece em cidades como regiões metropolitanas ou em locais onde eu tenho uma cidade polo que atrai as cidades circunvizinhas, e essas cidades, você mora numa cidade e se dirige a outra para estudar, para trabalhar. Então se fala, por exemplo, que uma cidade tem 400 mil habitantes à noite, mas durante o dia ela chega em 430, 440, dobra em quase 10% às vezes o tamanho de uma cidade, porque as pessoas se dirigem para ela por transporte público, por van, por fretados, né, para fazer esse movimento de pêndulo. Não é exatamente o que o enunciado nos traz. Ele traz uma questão um pouco maior, né, questões de quais são os novos fluxos populacionais que estão acontecendo a partir dos grandes problemas que nós tivemos com esse inchaço das grandes cidades, principalmente no Sudeste. B. Ele vai perguntar sobre o êxodo rural, né? O êxodo rural é aquela saída permanente de longo prazo do campo para a cidade. No êxodo rural é muito do que aconteceu primeiramente no primeiro momento de migrações, quando eu tenho norte e sul, muitas pessoas saem do campo na região norte e vêm para a região sul e sudeste, né, em busca de melhores condições de vida na cidade. Não é a B também de êxodo rural. Vamos para D, transumância, né? A alternativa D, transumância. O que é a transumância? Transumância é quando eu tenho, por exemplo, uma colheita do café, da soja, um plantio, da cana-de-açúcar, eu tenho alguma cultura que precisa de uma mão de obra temporária. Então a pessoa ela tem a sua moradia fixa, mas ela fica 2, 3 meses em uma determinada região do Brasil para fazer aquela colheita e depois ela volta. Então isso nós chamamos de transumância. Ela continua tendo um endereço fixo no seu local de origem, onde ela vive, mas ela passa 2, 3 meses, uma época do ano, trabalhando em uma determinada colheita, um determinado plantio. Então essa é a transumância. E a transmigração é quando eu estou falando de uma mudança de país, né? Uma imigração entre países. Ele fala do cenário brasileiro. A alternativa correta no que ele quer dizer que é um problema das cidades, um problema de muita favelização, de cidade inchada, um conceito importante chama macrocefalia urbana, um conceito inicial aí desse inchaço de cidades, cidades não planejadas. Eu começo a ter novos fluxos populacionais porque as cidades grandes ficaram tão difíceis de se viver, de se morar, de se conseguir emprego, de conseguir pagar pela casa, pela moradia, pelo transporte, que as pessoas começaram a fazer a chamada migração de retorno. Esse é um fenômeno do século XXI, que as pessoas elas estão retornando ao seu local de origem porque elas não conseguiram o que sonhavam, né, nas grandes cidades. Então essa migração norte e sul, ela está bem mais diminuída e muitas pessoas que estavam no sul e sudeste começam a retornar aos seus locais de origem. Muito bem, essa foi a questão 3. Na próxima aula nós continuaremos com as questões da banca do último concurso do IBGE. Um abraço, professor Max Engler. E é isso aí, então, se você curtiu a aula, você dá um like. Se você quiser acessar o curso completo com mais de 40 videoaulas e material em PDF, você clica no link aqui da descrição e ainda coloca esse cupomzinho de desconto. E, cara, vai ficar muito barato, vai ficar top. Reta final para a APM, a prova nos próximos dias. Se você focar, você ainda fica fera em geografia com as dicas do professor Max. Valeu, então, abraços e até a próxima.